Poucas coisas me dão tanto prazer, tanta alegria do que ver esses jornalistas que fizeram campanha pro Lula, que mentiram sobre o Bolsonaro, sobre os apoiadores do Bolsonaro, que diziam que o Lula ia resgatar a democracia, o amor e que o Brasil voltaria a ser respeitado do mundo afora, agora sendo obrigados a fazer artigos falando tanto que esse governo é ruim, mentiroso, cafajeste. Um deles é o Josias. O Josias fazia campanha escancarada. E agora, meu amigo, olha o que sobrou para esse jornalista falar sobre o governo. Josias, você escreveu sobre esse manifesto do PT hoje na sua coluna no UOL. Em verdade, eles aprovaram 3 documentos, né? Um deles, esse manifesto, se dedica a suavizar os outros 2. Tática eleitoral e diretrizes para o programa do 4º mandato do Lula. E se você considera os 3 textos em conjunto, eles, na prática, expõem planos que o governo do PT não foi capaz de realizar. Então, na tática eleitoral, no programa de governo, o PT fala de Banco Central e trata o Banco Central como um bode expiatório. Defende juros de 1 dígito, sem falar, sem mencionar o desequilíbrio fiscal, que justifica a taxa de juros do Banco Central, segundo a ótica da diretoria do Banco Central, e no manifesto o bode sai da sala. O Banco Central não é sequer mencionado no manifesto. Então, quando estava lá no Banco Central o Campos Neto, esse lero-lero, juros, crítica ao Banco Central, valia como um desabafo. Agora, com juros de 14,75%, e com o Gabriel Galípolo no comando do BC, nem como desabafo isso vale. E aí vem à memória o governo da Dilma, numa época em que o governo do PT, cortou os juros para 1 dígito na marra. Deu inflação, recessão e mais juros. No manifesto, o PT defende a reforma política eleitoral, com o fim das emendas orçamentárias. Desde que chegou ao poder, em 2003, o PT fala em reformar a política. Nos 2 primeiros reinados o governo comprou apoio congressual com o Mensalão e com o Petrolão. E sob o governo da Dilma, as emendas começaram, graças às artimanhas do Eduardo Cunha, começaram a se tornar impositivas. Em 2022, o Lula prometeu que ia abolir o orçamento secreto, uma excrescência que surgiu no governo Bolsonaro. E depois de eleito, o Lula nem tentou isso, manteve o Centrão nos principais, na Codevasf, por exemplo, ninho de orçamento secreto, o Centrão está comandando até hoje lá. No manifesto, o PT prega a taxação da jogatina eletrônica, das bets. No programa de governo fala até em proibir o jogo do tigrinho. Mas o partido se esquece de que foi neste governo do Lula, no pressuposto de que renderia bilhões ao Tesouro por meio de licenças e tributos, que essa jogatina, esse cassino que está disponível no celular dos brasileiros, ganhou impulso, né? E isso deu no endividamento das famílias, no mau humor do eleitorado com o governo. Então essas discrepâncias... Você não está mencionando a taxa das blusinhas, né? Que eles imporam no povo brasileiro e agora estão falando em retirar. Diego, mostram que o partido não conseguiu mostrar algo que seja sedutor para essa campanha. O que é que o PT tem a oferecer? Aí vem com a reforma do judiciário, num documento... O problema do judiciário foi feito pelo PT, mas agora ele quer vir com a reforma. Rosna para o Supremo, diz que é preciso acabar com a promiscuidade entre juízes e empresários. No outro, no manifesto, esse que é o documento mais enaltecido pelo partido, aí fala de uma reforma do judiciário, água com açúcar, para estimular a autocorreção, fortalecer o Estado de Direito. Então o partido não sabe muito bem o que quer. Daí no encerramento do Congresso do PT, o Edinho Silva, que é o presidente da legenda, disse que há um sentimento antissistema, mas que a resposta do antissistema, nas palavras dele, está na esquerda, não na direita, não no fascismo. Está conosco a resposta ao antissistema. Se você junta as presidências todas do Lula, da Dilma, o PT está dando as cartas no Palácio do Planalto há 17 anos e 8 meses, agora no final desse 3º mandato do Lula. Então é mais fácil o partido se consolidar como algo que ficou fora de moda, e boa parte do eleitorado enxerga para o PT, para o Lula, como algo fora de moda, do que o PT agora, a essa altura, virar antissistema, do dia para a noite. O PT é o sistema hoje.
O que resta de consolo para o Lula é que, na oposição, o único contraponto competitivo que a oposição conseguiu organizar é o Flávio Bolsonaro, que é uma novidade com aroma de naftalina, né? Então, esse é o consolo do Lula. Agora, esse congresso do PT foi, de fato, decepcionante. Como o partido tem sido para o Brasil. Porque eu adoro isso, porque isso aqui é um cara que passava todos os dias mentindo sobre o Bolsonaro, atacando o Bolsonaro e defendendo o PT, e o Lula vai trazer a democracia de volta. Aí hoje, ele é obrigado a fazer uma espécie de... Ele fez algo que ele não faz há muito tempo, falar a verdade. Não tem como defender esse governo, nem seus maiores principais passadores de pano conseguem mais. Só a Miriam Leitão, gente. Só sobrou a Miriam Leitão. Ela é guerreira, essa mulher merece parabéns. Ela não desiste, tá lá ainda defendendo o Lula até o final, falando que a economia do Brasil tá às mil maravilhas.